prometi para vocês, eu vim falar agora a respeito de algumas especificidades das características da mãe narcisista. Então, a mãe narcisista, ela possui algumas principais características que eu vou listar agora. Ela só te ama quando você faz o que ela quer. Ou seja, caso contrário, você não faça o que ela quer, ela começa a dizer que o filho não presta, que não era para ter nascido, que ele é imprestável, que coloca o filho totalmente para baixo, né? 2, ela nunca respeita o seu espaço. A mãe narcisista, ela é muito invasiva. Como ela vê o filho como objeto, ela não vê como um ser humano que deve ser respeitado, que deve ter sua privacidade, o seu espaço, a sua dignidade. Ela invade o espaço do filho, ela lê cartas, ela se apropria de celulares muitas das vezes para ver as mensagens que a filha está trocando com outras pessoas. Então ela entra no espaço da filha, que ela vê apenas como uma extensão, né, de si mesma. Ela vê os filhos como um objeto. Ela não vê realmente como um ser humano que deve ser respeitado, que deve ser valorizado, de fato. Elas competem com os filhos. A mãe narcisista, ela é muito competitiva, principalmente com as filhas, com as mulheres. Então, ela quando tem uma filha que ela colocou o papel de bode expiatório, ela começa a competir com as filhas, e principalmente esse bode expiatório, ele é aquela filha que vai espiar tudo de ruim que acontecer na família. Tudo de ruim que acontece na família, ela começa a dizer que foi a culpa da filha, ela começa a projetar a culpa de tudo, as consequências de tudo que acontece na filha, ela coloca na filha como a errada da história. Elas roubam os créditos pessoais dos filhos. Tipo assim, elas fazem as pessoas não acreditarem nos próprios filhos, elas sujam a imagem dos filhos, elas fazem com que as pessoas vejam os filhos com maus olhos, porque ela denigra a imagem da filha, ela difama a filha, ela diz que a filha usa nomes, palavras pesadas, xingamentos, e isso acaba descredibilizando a filha. As pessoas passam a não acreditar na filha, porque afinal, né, mãe é mãe, né? As pessoas usam esse termo, esquecendo-se que existem mães com traços narcísicos, portanto não deixam de ser mães com traços narcísicos, que bem sabemos são mães que causam muitos danos aos filhos, e consequentemente isso gera inúmeras consequências negativas, baixa autoestima nos filhos, insegurança. Os filhos passam a duvidar da sua própria percepção, sabe? Porque elas usam gaslighting, e elas fazem com que as filhas não acreditem no que estão vendo, sentindo-se loucas, porque ela trabalhou o tempo todo para que a filha duvidasse de si, dos seus pensamentos, duvidasse dos seus sentimentos, da sua própria percepção da realidade. Elas mentem constantemente, né? Essas mães narcisistas, elas mentem descaradamente, elas não querem saber, elas são pessoas assim antiéticas, pessoas que realmente extrapolam os limites, as regras existentes numa sociedade. A pessoa narcisista cultiva a culpa alheia, ela trata mal os filhos, e ela, para não se sentir culpada, né, na verdade ela não se sente culpada, ela projeta toda a culpa nos filhos. É por isso que o tempo todinho, muitas vezes elas maltratam, dizem, eu fiz isso porque você mereceu, porque se você não merecesse eu não faria isso, é por isso que não sei o que. Muitas vezes elas fazem triangulação, ela coloca os filhos um contra os outros. Geralmente nas famílias normais, os irmãos, eles são os maiores aliados. Já na família disfuncional, que apresenta uma mãe com características, com traços narcísicos, os irmãos, eles se gladiam, sabe? Eles praticamente
se rivalizam devido a difamação que a mãe faz de um para o outro, a chantagem, as comparações. A mãe enche os filhos de comparações, fica comparando com os outros. Isso causa insegurança, causa ansiedade nos filhos, sabe? Ela tenta fazer o filho dependente, né? Como ela precisa do suprimento narcísico, né? Ela faz com que os filhos, eles não tenham a sua autonomia, não tenham a sua individualidade, elas sabotam a vida sentimental das filhas, dos filhos, porque geralmente quem sofre mais são as mulheres com mães narcisistas. É bem evidente. E assim, elas sabotam a vida financeira. Muitas vezes elas dizem: ah, pra que dinheiro? Dinheiro não presta, dinheiro é ruim, dinheiro não serve. Então, assim, são mães bem danosas que causam males para os filhos, e filhos que vêm de um lar assim disfuncional, né? Não é de se admirar que tem uma vida totalmente desequilibrada, a vida financeira, muitas vezes a vida social, porque são pessoas que cresceram num ambiente disfuncional, né? Ao invés de ter uma mãe acolhedora, uma mãe que o validasse, uma mãe que pudesse acolher as suas dores, reconhecer os sentimentos dos filhos, a mãe ela faz justamente o contrário. Ela destrói, ela projeta nos filhos toda a sua frustração, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, todas as suas inseguranças. Muitas das vezes esses filhos passam a assumir o papel de psicólogo gratuito da mãe, sabe? Desde pequeno a mãe joga neles todos os seus problemas, todos os seus traumas, todas as suas frustrações. Os filhos crescem carregando essa culpa, crescem totalmente prejudicados, sabe? As mães narcisistas, elas não têm empatia, ou seja, elas não se colocam no lugar do filho, sabe? Como são seres que não desenvolveram essa empatia, muitas vezes sofreram lá atrás com suas mães, o que isso não justifica perpetuar os abusos. Essas mães, elas causam, elas nunca têm empatia, sabe? Se a filha sofre, o sofrimento dela é maior do que a filha. Se a filha tem alguns problemas, a dor dela é maior, é ela que sofre mais, é ela que deve ter toda a atenção, todo o cuidado. Então, para ela, tudo, para os filhos, nada. A mãe narcisista, ela nunca admite culpa, nunca. Ela geralmente, ela não admite porque ela emperra esse sentimento da culpa, sabe? Ela durante a sua vida, ela não soube lidar com esses sentimentos. E o que foi que ela fez? Ela emperrou esses sentimentos dentro dela e elas não gostam de acessá-los. Elas criaram um falso eu, um eu que elas mostram que são perfeitas, sabe? Muitas vezes elas não vão dizer que são perfeitas, elas vão agir mesmo, elas vão deixar explícito, não verbalmente, mas elas nunca admitem culpa, nunca admitem erros, elas nunca chegam para se dizer: eu errei, eu vou mudar de verdade, eu não vou fazer mais isso. Elas acham que por elas serem mães, elas podem tudo, sabe? Inclusive agredir verbalmente as filhas, fisicamente. Muitas filhas carregam traumas devido a tantos abusos que sofreram. E esses abusos são diversos. Eles causam outros transtornos nas filhas. Muitas vezes as filhas não sabem lidar com esse sentimento, com esses abusos, e acaba perpetuando esse comportamento disfuncional. Bom, gente, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, por favor, para que o YouTube possa ver que meus vídeos são relevantes e possa indicar para mais pessoas. Eu agradeço. Se inscreve no canal, não se esqueça, tá?